Olá, seja bem-vindo à RDTV. A nossa conversa agora é com o secretário de gabinete aqui de Santo André, Tiago Nogueira, para falar sobre os projetos que precisam ser votados aí de forma não emergencial, mas importante, antes do recesso da Câmara dos Vereadores. Tiago, obrigado mais uma vez por falar com a gente. Eu que agradeço. Antes de mais nada, falar sobre a questão aí que diz respeito ao corte de comissionados. Por que esse corte? Quanto que vai ser de economia? Como é que vai funcionar isso? Bom, o corte é uma exigência do Ministério Público aqui do Estado, é um TAC que existe já há alguns anos, eu diria mais de 10 anos, e que sucessivos governos passaram, fizeram algumas gestões de implementar, mas efetivamente não teve um projeto de lei votado na Câmara que ajustasse os cargos comissionados à exigência do Ministério Público. Então, o prefeito Carlos Grana determinou que a gente tratasse com máxima atenção essa questão dos cargos. Nós mandamos, a economia é um valor de 1.600.000 por ano, né, um ajuste, são nomenclaturas, classificações, e isso nós mandamos, protocolamos aqui na Câmara, foi lido na última quinta-feira. E esse é um dos projetos que a gente espera que a gente vote rapidamente, se possível, antes do recesso. A partir disso, já deve então encaminhar a reforma administrativa. Como é que vai ser esse processo da reforma? O que se prevê nisso? Então, a reforma administrativa é algo que nós estamos vendo com muita calma. O prefeito pediu para analisar, inclusive antes do impacto da tarifa, já para deixar para agosto. É evidente que nós vamos ter que agora repensar o momento de mandar a reforma para cá, né? Mas já tem um esboço, o problema é o ajuste, né? Porque nós não podemos reduzir cargos hoje, mandar uma reforma que não leve em conta essa decisão do MP. Então, estamos muito tranquilos, a reforma é importante, mas é possível aguardar aí o segundo semestre para a gente debater aqui com a Câmara e com a sociedade de forma mais tranquila. Em relação aos projetos que precisam ser votados antes do recesso, Tiago, tem questões de educação, contratação de professores. Além disso, que outros projetos você imagina que precisam realmente ser votados agora? Nós temos tramitando nesse momento aqui na Câmara 15 projetos do Executivo. 2, inclusive, que nós mantivemos na ordem do dia, que são da gestão passada. Um que diz respeito à regulamentação sobre cemitérios, jazigos. E um diz respeito a Paranapiacaba. Por que nós mantivemos Paranapiacaba e esse dos jazigos? Primeiro que o projeto do cemitério é importante, dá eu diria, moderniza de fato essa relação, para a funerária é muito importante esse projeto. E Paranapiacaba ele está atual em função do PAC Cidades Históricas, então ele veio a calhar. Então nós mantivemos na ordem do dia. E temos 13 projetos que são já de autoria do prefeito Carlos Grana que estão tramitando. Eu diria que pelo menos alguns deles nós precisamos votar antes do recesso. Da educação, existem 2, que são projetos que criam o cargo de professor de carreira, para a gente poder chamar do concurso, né? Então, são essenciais para a gente chegar em agosto e o professor estar na sala de aula, por isso que nós temos pressa de votar esses 2 projetos, porque um diz respeito a professores do EJA e outro da rede comum, né, da rede básica. Tem um projeto que autoriza o Executivo a contrair empréstimos com o governo do Estado, através da agência Desenvolve SP, para a reforma do Bruno Daniel, que é um projeto importante, né? E tem também o do desconto dos aposentados, no caso da taxa do lixo. Foi uma exigência, uma cobrança da Câmara, nós mandamos para cá o projeto, achamos que temos que votar agora, né? E na segunda-feira próxima, nós vamos fazer uma reunião, eu pretendo fazer uma reunião do governo interna, para ver se tem necessidade de um outro projeto ainda ser votado antes do semestre. A ideia nossa não é votar tudo agora, mas votar aquilo que é essencial. E verificar com os vereadores o que precisa ser esclarecido, o que precisa ser discutido aqui de maneira adequada para a gente poder tirar as dúvidas e poder votar aí na semana que vem.
Desses projetos que você citou para a gente, questão de reforma do Bruno Daniel e também contratação de professores, como é que estão as conversas com os vereadores? Existem muitas dúvidas, e principalmente em relação a emendas de alguns vereadores, as conversas para aprovação estão tranquilas? Então, eu diria o seguinte, do caso dos jazigos, que é sempre um tema explosivo quando você mexe, porque mexe com família, com mortos, os vereadores têm muita dúvida. O superintendente da funerária já esteve aqui nessa casa 3 vezes. Estamos se dispondo a voltar para que a gente possa esclarecer as dúvidas e votar finalmente. E daí eu vi um pouco os vereadores a respeito de possíveis emendas. Já tem algumas protocoladas na casa, né? Eu não li todas, né, mas a gente achamos que é um projeto importante para votar. Paranapiacaba tinha algumas dúvidas, algumas nós esclarecemos, alguns vereadores têm ainda dúvida. Então, assim, a grosso modo, o caminho e a orientação do prefeito Carlos Grana é do diálogo com a Câmara. Nós não queremos que o vereador vote alguma coisa que ele ainda tem dúvida, que não está bem esclarecido, até porque isso tem reflexo na sociedade. Então nós queremos, antes de mais nada, ajustar isso para que a gente possa ter uma votação segura, ainda que a pessoa vote contra, mas ela tem a opinião dela formada, por que ela votou a favor, por que ela votou contra. Acho que esse é um direito dos vereadores e estamos trabalhando nesse sentido para aprovar todos os projetos. Quando você fala nessas mudanças aí de regulamentação em relação a jazigos, acho que vale a pena a gente até esclarecer, porque muita gente que vai acompanhar a entrevista fica na dúvida, quem que vai ser afetado, como é que é essa regulamentação nova? Então, na verdade é o seguinte, ela diz respeito muito por exemplo, a pessoa fala, olha, como é que eu posso adquirir um túmulo? Vou dar um exemplo. Você só adquire um túmulo tendo um corpo, né? Olha, morreu um ente, eu vou enterrá-lo no cemitério X. Você pode, naquele momento, adquirir o túmulo. Fora disso, eu não tendo um corpo, eu não posso ir lá no cemitério hoje adquirir um corpo, não, adquirir um túmulo, né? Eu não posso, agora se eu tiver restos mortais de algum parente num cemitério, surge um momento de eu adquirir um túmulo, eu posso fazê-lo. Tem muitos, acho que essa é a polêmica, muitos jazigos abandonados mesmo. Nós estamos estimando, é uma estimativa inicial, de mais de 500 jazigos abandonados. Então nós queremos recuperar esses jazigos para a municipalidade para poder revendê-los, né? Então isso eu preciso de autorização, preciso de uma lei para isso, né? Evidente que nós não vamos lá recuperar um jazigo, nós vamos comunicar, vai mandar, vai publicar edital. E são abandonados mesmo porque a funerária acompanha, né? Pessoas que estão no exterior, pessoas que a família inteira já faleceu, você tem de tudo, né? Então esse é um tema que é polêmico, eu acho que vale a pena um bom debate. E era um projeto que estava aí desde a gestão passada e que nós achamos importante manter na ordem do dia porque, de fato, moderniza a relação na funerária e nós queremos votá-lo. Tiago, vamos falar um pouquinho da questão do transporte público. A gente conversou com ele, você que acompanha se lembra bem, pouco mais de um mês, sobre a questão da implantação do bilhete único, antes de falar inclusive da redução de tarifa. Já dá para fazer um balanço aí, não sei se completou um mês já, mas um balanço desse período inicial da operação do bilhete único? Dá sim, eu tive a informação hoje, até porque o tema tarifa está aí quente, né? Nós tínhamos uma previsão de o sistema chegar a 7% de usuários do bilhete único, já chegou a 6,5%, né? Então, o bilhete único foi muito bem aceito e talvez supere a nossa previsão, né? Então, assim, é um sucesso, né? Todo dia muita gente cadastrando, o povo já está entendendo. Nós vamos fazer uma série de operações para melhorar o sistema cada vez mais do bilhete único, de carga e recarga dentro do próprio ônibus, né? Nós queremos facilitar a vida e que as pessoas possam ter o ônibus como a sua primeira opção de transporte, né? No caso da cidade de Santo André. Vamos buscar a integração com a CPTM, acho que tem muita coisa para acontecer nos 4 anos do governo do prefeito Carlos Grana, né? Os corredores, mais 70 novos ônibus que vão entrar em operação. Então, assim, nós estamos muito animados. Fizemos a primeira redução da tarifa, com base no PIS e COFINS, que foi uma decisão da presidente Dilma, né? De tirar o PIS e o COFINS das empresas de ônibus, por isso que nós reduzimos de 3,30 para 3,20.
E agora, em função da decisão da capital, que ouviu aí as ruas e o Estado, os prefeitos da ABC, nós fizemos uma reunião hoje, acabei de chegar de São Bernardo, junto com o prefeito Carlos Grana, o secretário Paulinho Serra e o secretário Leandro Laranjeira, e ficou decidido que, a partir do dia 1º de julho, a tarifa em Santo André passa a ser de R$1, de R$3, né? Nós vamos reduzir para R$3, né? Talvez um dia a gente vai chegar a R$1, né? Mas hoje seria bom demais, né, secretário? Seria bom demais. Mas assim, isso tem um impacto no orçamento anual de mais 10.500.000, um estudo preliminar que nós fizemos, que nós não estávamos preparados para essa quantia de recurso, que evidentemente que nós vamos ter que fazer ajustes no orçamento para a gente poder ter esse recurso para fazer o subsídio a essa tarifa, né? Então, assim, os próximos dias serão aí de ajuste interno, de repensar um pouco esse projeto, mas o prefeito Carlos Grana faz isso com satisfação, porque acho que o movimento não foi só pela redução da tarifa, mas a tarifa é algo importante, tem dado um recado aí. Eu acho que o recado é mais qualidade de vida, melhor mobilidade, questão ambiental. Acho que um pouco dessa juventude foi esse o reflexo. Olha, eu quero mais qualidade de vida, o transporte que eu tenho hoje está ruim. Nós não estamos satisfeitos com a saúde, com a educação, com o transporte. Eu sou secretário de gabinete, o prefeito Carlos Grana, nós queremos melhorar muito. Para isso que nós estamos trabalhando, vamos se esforçar. Essa é a determinação do prefeito. Vamos cobrar do governo do estado mais investimento na área do transporte público, do governo federal, né? Vamos trabalhar muito aqui unidos no consórcio do ABC, né? Para a gente poder responder o que a sociedade espera que a gente faça, né? Acho que saímos dessa jornada muito satisfeitos, apesar de ter uma dificuldade inicial, que é orçamentária, mas vamos buscar superar isso, que é o que acho que essa juventude espera dos governos que estão aqui. Já se tem ideia de onde vai sair esse valor, ou certamente alguém vai ter que pagar essa conta lá na frente, Thiago, de alguma maneira através de outro tributo, porque, querendo ou não, gera aí um ônus para a prefeitura. Você já tem ideia de onde vai sair o dinheiro para cobrir isso? Outro tributo não. O que nós estamos pensando é em retardar alguns investimentos que a gente estava pensando. Nós não temos isso detalhado, viu? Quero falar aqui para quem está nos ouvindo que a decisão foi tomada agora mesmo, faz cerca de 1 hora, né? A partir da decisão que o prefeito Haddad e o governador Alckmin anunciaram ontem à noite, nós já começamos a nos falar, fizemos uma reunião em Santo André de manhã, tiramos uma posição. O prefeito Carlos Grana resolveu convocar uma reunião, porque o Luiz Marinho estava em viagem, chegou hoje para a reunião, para que a gente fizesse uma reunião com 7 prefeitos para tomar uma decisão conjunta, né? Então, apostamos naquilo, nós não temos esse detalhamento, mas assim, não será novo tributo, o que vai ter, vamos ter que fazer cortes, né, no orçamento. Se você tinha uma previsão de fazer, vou dar um exemplo, daí a título de exemplo, né, eu vou fazer X quilômetros de rua asfaltada, talvez eu tenha que diminuir um pouco isso. Se eu tinha que fazer um evento maior, eu tenho que diminuir. Vou ter que cortar recursos, né? Eu tenho uma gestão mais inteligente, né? Então, assim, nós fomos, de certa forma, pegos de surpresa do ponto de vista de ter que fazer essa redução, né? Não estava previsto, né? Mas vamos fazer eu diria, com dever de casa de quem tem que fazer um dever de casa, assumindo o dever de casa de fazer bem feito aquilo que tem que ser feito e com menor prejuízo para a população de Santo André. Tá certo, secretário. Obrigado mais uma vez pela entrevista. A gente vai acompanhar esses projetos aí e certamente falar com o senhor outras vezes. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado e obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.